Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 14 de outubro. Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Continuaremos a meditar o Evangelho de São Lucas, hoje no capítulo 12, dos versículos de 1 a 7. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Anunciai em cima dos telhados. O relacionamento entre Jesus e os fariseus continua tenso, e isso estimula Jesus a clarear bem as coisas. Em primeiro lugar, não pode haver hipocrisia no coração de quem segue Jesus. Tudo é puro para quem é puro. Tudo é transparente para quem é de Deus. A verdade nos libertará, a nós e a quem ouve. Estamos sempre nas mãos de Deus e nada poderá nos abalar. Anunciar sem medo, com um sorriso transparente, é isso que Deus quer de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o trecho de hoje é muito rico e se presta a muitas interpretações, mas nós vamos comentá-lo com uma rica reflexão do nosso Papa São João Paulo II, uma reflexão estimulante sobre o dever e a missão da comunicação na Igreja. Escute o que o Papa fala. Aqui está numa homilia. O tema que escolhi reflete as palavras do próprio Jesus. Não podia ser de outra forma, dado que é Jesus mesmo que anunciamos. Recordamos as suas palavras aos seus primeiros discípulos. O que vos digo na escuridão, o repito à luz do dia, e o que escutais em segredo, proclamai-o sobre os telhados, em cima dos telhados. No segredo do coração, escutamos a verdade de Jesus, e agora devemos proclamar esta verdade em cima dos telhados. No mundo de hoje, os telhados são quase sempre caracterizados por uma floresta de transmissores e de antenas que enviam e recebem mensagens de todos os tipos, para e dos 4 recantos da terra. É vitalmente importante assegurar que entre estas inúmeras mensagens a palavra de Deus seja escutada. Proclamar hoje a fé sobre os telhados significa anunciar a palavra de Jesus no e através do mundo dinâmico das comunicações. Em todas as culturas e em todos os tempos, mesmo no meio das transformações rápidas e globais de hoje, as pessoas apresentam os mesmos interrogativos acerca do significado da vida. Quem sou eu?
De onde venho e para onde vou? Onde está o mal? O que existe depois desta vida? Em cada época, a Igreja oferece a única resposta que, em última análise, satisfaz as profundas interrogações do coração humano. O próprio Jesus, que manifesta perfeitamente o homem ao próprio homem e lhe descobre a sublimidade da sua vocação. O próprio Jesus Cristo é a resposta. Por conseguinte, a voz dos cristãos nunca pode silenciar, uma vez que o Senhor nos confiou a palavra da salvação a qual cada coração aspira. O Evangelho oferece a pérola inestimável que todos nós estamos a procurar. Portanto, a Igreja não pode deixar de estar cada vez mais profundamente comprometida no nascente mundo das comunicações. Às vezes, o mundo do mass media pode parecer indiferente e até mesmo hostil à fé e à moral cristãs. É assim, em parte, porque a cultura dos meios de comunicação está imbuída de maneira tão profunda de um sentido tipicamente pós-moderno que a única verdade absoluta é aquela segundo a qual não existem verdades absolutas, ou que, se elas existissem, seriam inacessíveis à razão humana e, portanto, se tornariam irrelevantes. Desta forma, o que importa não é a verdade, mas a história. Se algo é digno de notícia ou divertido, a tentação de deixar de lado as considerações da verdade torna quase irresistível. O que conta é fazer notícia. O que conta é o sensacionalismo. Por conseguinte, este mundo do sensacionalismo, que não gosta da verdade e não conhece a verdade, o mundo dos mídia, parece um ambiente por nada acolhedor. Pior do que o mundo dos primeiros tempos, que perseguia os cristãos. Mas, do mesmo modo que as primeiras testemunhas da Boa Nova não se retiraram quando se encontraram diante das oposições do martírio, assim também os seguidores de Cristo não podem se retirar hoje. O brado de São Paulo ainda ecoa entre nós: ai de mim se eu não evangelizar. Contudo, por mais que o mundo do mass media possa às vezes parecer separado da mensagem cristã, ele também oferece oportunidades singulares para a proclamação da verdade salvífica de Cristo à inteira família humana. Considerem-se, por exemplo, as transmissões satelitares das cerimônias religiosas que com frequência atingem um auditório global, ou as capacidades positivas da internet de transmitir informações religiosas e ensinamentos para além de todas as barreiras e fronteiras. Portanto, no nosso tempo é necessário que a Igreja se empenhe de maneira ativa e criativa no mass media. Os católicos não deveriam ter medo de abrir as portas da comunicação social a Cristo, de tal forma que a sua boa nova possa ser ouvida sobre os telhados do mundo. No início deste novo milênio, é também vital considerarmos a missão ad gentes, ou seja, a missão para aqueles que não conhecem Jesus. A missão ad gentes que Cristo confiou à Igreja. As estatísticas falam que 2/3 dos 7 bilhões de habitantes do mundo, quer dizer mais que 4 bilhões, ainda não conhecem Jesus Cristo realmente. E muitas destas pessoas vivem em países de antigas raízes cristãs, em que inteiros grupos de batizados perderam o sentido vivo da fé, ou já não se consideram membros da Igreja e vivem a própria vida distante do Senhor e do seu Evangelho. Sem dúvida, uma resposta efetiva a esta situação compromete não só os meios de comunicação. Contudo, ao lutarem para enfrentar este desafio, os cristãos não podem absolutamente ignorar o mundo das comunicações sociais. Com efeito, os mass media de todos os tipos
podem desempenhar um papel essencial na evangelização direta e na transmissão aos povos das verdades e dos valores que salvaguardam e enobrecem a dignidade humana. A presença da Igreja nos mass media é efetivamente um importante aspecto da inculturação do Evangelho, exigida pela nova evangelização, para a qual o Espírito Santo está a exortar a Igreja no mundo inteiro. Irmãos, depois desta maravilhosa palavra de São João Paulo II, aproveitamos para convidar todos os que recebem o diário a descarregar o nosso aplicativo Pão MB, da Missão Belém. No Play Store vocês encontrarão Pão MB, é o aplicativo que serve para ficar em comunicação entre nós. Trata-se de um instrumento simples, onde vocês podem encontrar o diário espiritual todo dia, como vocês estão vendo na tela. Isso é importantíssimo, porque se um dia falhar o envio pelo WhatsApp, vocês podem abrir pelo aplicativo. Depois, como vocês estão vendo, podem encontrar uma palestra formativa toda semana. Ainda vocês podem encontrar um filme escolhido por nós, um filme que se pode assistir serenamente, que não vai ter cenas que não servem. Vocês podem encontrar um testemunho de um irmão que se resgatou na Missão Belém. Todo dia um testemunho novo para entender os milagres que Deus está realizando entre nós. Ainda extremamente úteis são os links da hora de adoração, do cerco, da liturgia das horas, da Via Crucis. Enfim, fuçando bem neste aplicativo, vocês encontram todos os links dos retiros querigmáticos e das palestras. Tudo o que serve para não se perder nas besteiras da televisão, das telenovelas, e utilizar bem o nosso tempo. Portanto, descarreguem e descubram o Pão MB. Também os irmãos das casas de acolhida o instalem em seus celulares quando tiverem. E agora vamos reler novamente o trecho do Evangelho, nos perguntando de qual maneira nós podemos anunciar Jesus em cima dos nossos telhados. Quais são os nossos telhados e como podemos anunciar sem medo? Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Vamos agora anotar as frases que mais mexeram conosco.
Podemos escolher agora um propósito que nos ajude a encarnar tudo que Deus nos mostrou. Vamos dedicar mais um minuto para pensar como colocaremos em prática o propósito que tiramos. Anunciai em cima dos telhados. Paz e alegria a todos. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Paz e alegria a todos. Posso ver e sentir a promessa de Deus. Se voltará toda a raça e nação a Cristo Senhor. Então uma nova canção. Mundo novo nascerá, homens novos surgirão. Se ouvirá então uma nova canção. E ao mundo faças discípulos que vivam o amor. E ao mundo
faças discípulos